E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Na aula de hoje iniciaremos então a nossa série 2 de filosofia. Como de costume, a nossa primeira aula é uma introdução, onde nós falaremos sobre os conteúdos que foram abordados na nossa série 1, ou seja, dos filósofos pré-socráticos até Aristóteles. Nessa série 2, vale a gente lembrar que vamos falar sobre assuntos desde a filosofia dos helenísticos até um momento da história filosófica chamado Revolução Copernicana. Sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Quando nós falamos sobre os primeiros filósofos, temos que identificar o seu nome. Eram os filósofos naturalistas. E recebiam esse nome por observar a natureza, ok? O objetivo inicial deles era descobrir a origem, descobrir de onde surgiram todas as coisas. E por que através da observação da natureza? Porque até então a explicação para a origem das coisas vinha do mito. E eles queriam fugir dessa ideia do mito criador de tudo, certo? Vamos lá. Dentro desse contexto, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto e Pitágoras foram importantes pensadores. Além de trabalhar essa ideia da origem, os primeiros filósofos, eles também debatiam a ideia do movimento e da permanência das coisas. Surgiram duas cabecinhas aí, Heráclito e Parmênides. Eles foram grandes rivais nessa linha de pensamento. De acordo com Heráclito, tudo flui, ou seja, há um movimento constante na natureza. Ao contrário disso, Parmênides diz que a essência das coisas ela permanece. A essência é imutável e a aparência das coisas é quem muda, certo? Para finalizarmos os pré-socráticos, temos a quarta escola, que é a escola dos pluralistas, ok? Esses pluralistas recebiam esse nome por, ao invés de identificar apenas um objeto como origem primordial, como objeto primordial da origem das coisas, eles identificavam vários elementos para isso. Nesse caso, Leucipo e Demócrito foram os principais pensadores. Quando eu falei sobre filósofos naturalistas ou pré-socráticos. O pré-socráticos é porque todos eles vieram antes de Sócrates. E esse pensador fez uma mudança na forma de pensamento. Ao invés de olhar para a natureza, ele começou a olhar para o homem. E duas frases se enquadram muito bem nessa linha de pensamento, ditas por ele: conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Inicia então aí dentro desse contexto de Sócrates uma filosofia humana que olha para as dúvidas e para as inquietações do comportamento humano. Quando saímos de Sócrates, saímos junto com ele da caverna, iniciando o pensamento então de Platão. Platão que foi discípulo de Sócrates. Platão dizia que existiam dois mundos diferentes, o mundo inteligível e o mundo sensível. O que é o mundo inteligível? É o mundo das ideias, é o mundo perfeito. E o mundo sensível é o mundo que nós vivemos, o mundo material, que de acordo com ele é uma cópia imperfeita do mundo perfeito, desse mundo das ideias. Após Platão, entramos então no conhecimento desenvolvido por Aristóteles, que dizia muito a respeito da metafísica. Ele iniciou o pensamento para uma área da filosofia sem ser essa filosofia material, sem ser essa filosofia terrena, mas sim observando alguma coisa que transcenda o ser humano. Essa é a metafísica. Para introduzirmos agora de vez aos nossos filósofos que estudaremos nessa série 2, falamos então sobre Alexandre o Grande, o difusor do helenismo, uma valorização da cultura grega. Os filósofos primeiros que nós veremos agora nessa série 2 são chamados justamente de filósofos helenísticos, e o grande objetivo deles é identificar ou encontrar a origem da felicidade. Certo? Gente, espero que tenham entendido, sobretudo que tenham gostado também. Um grande abraço, valeu!